Oi galera, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender sobre matrizes, tá? O que são matrizes? São tabelas que relacionam dados numéricos, tá? Então o que é isso? O nosso objetivo é chegar nas operações com matrizes, mas antes disso, nessa aula nós só vamos falar sobre representação e conceitos iniciais de matrizes, tá? Mas antes de começar com esse assunto de representação e conceitos iniciais, eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo de utilização, né? Um exemplo de aplicação de matriz, para vocês entenderem o que é, onde se usa, né? Terem uma ideia melhor. Então vamos lá. Vamos ver esse exemplo. Dona Clementina faz doces e salgados. A tabela a seguir apresenta os ingredientes que ela usa para fazer 10 unidades de cada tipo de salgado. Então, o que a Dona Clementina quer é saber qual o custo dela para 10 empadas, 10 pastéis e 10 quibes. Para isso, ela criou uma tabela onde ela colocou lá, ó, todos os ingredientes, né? Cada coluna do ingrediente e cada linha é dos produtos que ela faz, empadas, pastéis e quibes. Daqui ela colocou então, ovos. Quantos ovos faz empada? 2. Quantos gramas de farinha? 400. Quantos gramas de margarina? 100. Quantos gramas de carne? 500, né? Então a quantidade que ela usa de cada ingrediente para cada um dos salgados. Então aqui para os pastéis é a mesma coisa e quibes é a mesma coisa. E na outra tabela, ela colocou o valor, ó, ingredientes e o preço. Então, ovos custa R$0,4, farinha, cada ovo, né? Mesma unidade que ela usou aqui, tem que ser para poder fazer esse processo de, né, para conseguir chegar no valor total, ela precisa que seja a mesma unidade. Então, se ele tem em unidade, cada ovo, R$0,40. Cada grama de farinha, R$0,003. Cada grama de margarina, R$0,02. Cada grama de carne, R$0,02, né? Então, como ela vai fazer esse cálculo agora para saber quanto ela vai gastar, né, para fazer 10 empadas? Então, se ela gasta para fazer 10 empadas 2 ovos e cada ovo custa R$0,4, é só ela multiplicar, né? 2 vezes 0,4 vai dar R$0,8 para 10 empadas, né? Se ela gasta 400 gramas de farinha e o grama da farinha custa 0,003, é só multiplicar 400 vezes 0,003. Ela vai ter aqui R$1,2, né? R$1,20. Se ela gasta 100 gramas de margarina e o grama da margarina custa R$0,02, é só multiplicar por 100, né? 100 vezes aquilo ali vai dar os R$2 aqui de margarina, tá? E a mesma coisa a carne. Se ela gasta 500 gramas de carne, e cada grama dessa carne custa R$0,02, então é só multiplicar 500 vezes R$0,02 vai dar a quantia que ela gasta de carne, R$10, tá? Então agora ela só precisa somar, ó. Ela gasta isso para 10 empadas, ela gasta isso esse valor de ovo, esse valor de farinha, assim por diante. Soma, vai dar R$14 o custo de cada 10 empadas dela, tá? A mesma coisa aqui, ó. Multiplica os valores, né, pelo preço, vai dar o total gasto, né? E a mesma coisa com os quibes. Agora a gente pode verificar o que a gente fez aqui, ó. Multiplicamos essa linha por essa coluna. Isso é uma matriz, isso é outra matriz, que gerou essa matriz aqui, né? Então, multiplicando essa linha por essa coluna, deu essa linha por essa coluna, essa linha. Então, a multiplicação dessas duas matrizes aqui gerou essa aqui. Então, nós vamos chegar lá para fazer isso, tá? Mas para isso, nós vamos aprender mais algumas coisas, para facilitar o caminho. Então, vocês por enquanto só vão ver esse exemplo aqui para entender qual o significado, por que a gente usa, né? E coisa e tal. Agora, uma coisa importante também é vocês entenderem isso aqui, ó. Isso aqui, onde estão os números, é que é a matriz. Esses lugarzinhos aqui, esses nichos, são as posições de cada elemento. Cada valor desse é um elemento da matriz, né? Aqui, por exemplo, é uma matriz de uma coluna e 4 linhas, ó, né? 4 linhas. Aqui é uma matriz de 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem. Cada posição dessas vai estar numa linha ou coluna. Então, por exemplo, 300 gramas está na linha 2, na coluna 2. O 50 está na linha 2 e na coluna 3, né? Cada elemento tem a sua posição, tá?
Vamos então à representação e conceitos iniciais. Vamos ver uma matriz genérica explícita. Explícita porque já está a matriz propriamente dita aqui, né? Só que aqui no caso ela está genérica, ela não tem os elementos dela ainda, né? Então é uma matriz genérica, tá? Essa matriz genérica pode ser representada dessas três formas aqui. Sempre com uma letra maiúscula aqui representando a matriz, qual é a matriz? A matriz A, né? Matriz B, matriz C, igual a, e bota daí se for A aqui, a gente bota um Azinho aqui, e esses números aqui que significam, ó, determina a posição do elemento. Esses números aqui significam a posição do elemento. E esse aqui, ó, M vezes N, significa o formato. Então, as matrizes podem aparecer com esses colchetes, com essas barras verticais, com esses parentes, né? Dessas formas pode aparecer, mas nós vamos usar mais esses aqui com colchetes, tá? Então, voltando aqui, ó, esses numerozinhos representam a posição ou o endereço, né? Podemos até chamar de endereço. Porque se eu quero saber o elemento, eu tenho que saber o endereço dele ou a posição dele, que é isso aqui, tá? Então, o primeiro valor é a linha. Qual linha tá? E o segundo valor é a coluna. Primeiro valor a linha, segundo a coluna. Então, esse é o elemento que tiver nessa posição, ele vai estar na primeira linha, primeira coluna. O elemento que tiver nessa posição vai estar na segunda linha, linha 2, e coluna 1. O elemento que tiver nessa posição aqui, ó, 3, 2, vai estar na linha 3 e coluna 2, tá? Então, esse é o endereço do elemento que vai aqui, dos valores. M vezes N. Aqui também, o primeiro valor significa as linhas, o segundo a coluna, só que aqui diz o formato, o tamanho da matriz, né? Ó, o primeiro valor vai ser linha. Então, quantas linhas tem? 3 linhas. Então, o valor de M, nesse caso aqui dessa matriz genérica, é 3. O segundo N, é a quantidade de colunas. Quantas colunas tem? Ó? 1, 2. Então, aqui seria 2 para essa matriz aqui, né? O formato dessa matriz. Então, como diz aqui, ó, M, quantidade de linhas, e N, quantidade de colunas, tá? M vezes N determina o formato da matriz, tá? Então, sempre o primeiro valor, o M, é a quantidade de linha e o segundo a quantidade de colunas, tá? Então, isso aqui é matriz genérica. Agora, vamos ver exemplos de formato de matrizes com matrizes já propriamente dita, com valores, com elementos, né, determinados. Então, por exemplo, essa matriz aqui, qual é o formato dela? Ela tem 1, 2, 3 linhas. Então, o primeiro valor é linha, ela tem 3 por 2 colunas, né? Então, o segundo valor é coluna, 2. Então, 3 linhas, 2 colunas. 3 por 2, tá? Essa matriz aqui, ó, tem 2 linhas e 3 colunas. 2 linhas, 3 colunas. É uma matriz 2 por 3, tá? Essa matriz A tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 2, né? Essa matriz tem 1, 2, 3, 4 linhas e uma coluna. Então, é uma matriz 4 por 1. Perceberam? Então, primeiro valor, linha. Segundo valor, coluna. Isso é para determinar a quantidade de linha e a quantidade de coluna. Então, a matriz pode ser 3 por 2, 2 por 3 e assim por diante, tá? Agora, vamos ver exemplo de localização de elementos, né? Então, vocês viram lá que esses númerozinhos aqui significam a posição do elemento. Então, vamos ver aqui. Aqui eu fiz uma matriz genérica, para ficar mais fácil, né? É bom sempre fazer uma matriz genérica antes. E aqui a matriz propriamente dita com os elementos, tá? Se eu quero saber qual é quem está determinado endereço, determinada posição, eu vou ver o seguinte, ó. O elemento que está na linha 1, coluna 1, qual é? 1, coluna 1, esse aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Que valor está ali? Menos 1. Então, nessa posição aqui, está o menos 1. Linha 1, coluna 2, ó. Linha 1, coluna 2, tá? Qual é que é o elemento que está nessa posição aqui? É o 0. Tá? Então, o elemento que está na linha 1, coluna 2, é a 1, 2, é o 0. Que está na linha 2, ó, já é a segunda linha 2, e coluna 1. Então, esse elemento que está na linha 2, coluna 1, é o menos 2, né? Ó, a mesma posição. Linha 2 e coluna 2, ó, tá? O 5 é que está ali naquela posição. Qual está na posição 3, 2? A3, 2, ó. A3, 2.
linha 3, né? E coluna 2, essa aqui. Então, é esse valor aqui, ó, né? Linha 3, coluna 2, é o 4, ok? E na linha 3 e coluna 1, ó, linha 3 e coluna 1, é esse aqui. Então, é o 3, tá? Então, assim que a gente identifica a posição dos elementos, ok? Agora vamos para a matriz genérica e implícita. Então, vocês viram a explícita, a matriz genérica, que é onde ainda não estão os elementos, que a gente parte dali para conseguir encontrar os elementos, né? E viram a matriz já propriamente dita com os elementos. Agora nós vamos ver a matriz implícita, tá? Genérica e implícita. Então, o que que é? É uma lei que determina os elementos A e J da matriz. Determina os elementos que vai em cada posição, em cada uma das posições, que a gente vai chamar o I da linha, a posição da linha, e a posição da coluna, na coluna, tá? Então, I é linha e J é coluna, certo? Então, lei que determina os elementos A e J da matriz. Então, qual elemento vai em qual oposição, né? Em qual endereço. E para isso, então, a gente recebe, se a gente não tem ainda a matriz explícita, né? A gente recebe uma matriz implícita, que é essa lei, uma lei assim, nesse formato, né? Para descobrir qual a matriz explícita. Então, vem lá, a matriz tal, no caso a matriz A, é igual a I, J, que é a posição, M vezes Z, né? Porque ela vai ser nesse formato aqui, ó. Cada elemento vai estar numa posição e tem um determinado formato. Tal que, e aqui vai ter uma fórmula, tá? Tal que tem que usar essa fórmula aqui e tem que usar os valores de J para descobrir quais são esses elementos, tá? Então, já vamos ver um exemplo lá. Então, não esqueçam, ó. I indica a linha e J indica a coluna, tá? Que são as posições que a gente já viu lá. 1, 2, né? E MN indica o formato, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu recebo essa matriz implícita aqui, implícita, e a partir dela eu tenho que fazer uma matriz explícita, né, com os elementos que tá definido aqui, que vão sair a partir daqui. Então, a primeira coisa que eu faço é uma matriz genérica com o formato que está pedindo ali, ó. Tá? O formato dessa matriz aqui é 2×3, 2 linhas e 3 colunas. Então, eu fiz aqui, ó, 2 linhas e 3 colunas, coloquei os elementos, 1, 2, 3, tudo na primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, né? Então, coloco os elementos que eu preciso, que são 2×3, esses aqui vão estar sempre aqui, né? Então, a partir disso aqui, eu vou ver a fórmula que eu tenho que usar, ó, eu tenho que usar essa fórmula aqui para encontrar cada um dos valores que vão aqui, tá? Cada posição vai ter um valor, vai ter um elemento. Eu tenho que achar que elemento é esse. Eu vou usar esses valores aqui de I e J, que é a linha e coluna. Então, I, J, I, J, I, J, e assim por diante. I, J, I, J, I, J. Vou usar esses valores dentro da fórmula para eu descobrir o elemento que vai no lugar dele, dessa posição. Então, vamos ver a primeira posição. A11. A fórmula é essa aqui, ó. AIJ é igual a I ao quadrado menos J. Tá? Eu tenho que fazer esse cálculo. O que eu vou colocar no lugar do I? Vou colocar esse valor aqui, ó, que é o I, que é o valor da linha, tá? Então, na posição A11, eu vou usar o 1 no lugar de I e o 1 também aqui, ó, no lugar de J. Então, vai ficar I ao quadrado menos J, 1 ao quadrado menos 1. Tá? 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. Na segunda posição, A12, ó, o I vai ser 1, ainda 1 ao quadrado, I ao quadrado, 1 ao quadrado, menos J, menos 2, não, porque o J agora é 2, tá? Não é 1, 2, o J é 2. Então, faz o cálculo, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, menos 2. 1 vezes 1 é 1, 2 menos 1 é 1, vai sinal do maior, menos 1, tá? No A13, nessa posição aqui, então deixa eu mostrar para você que eu já ia colocando no valor, ó. A11 é o 0, então já vamos mostrar aqui, ó. A11, ó, A11, 0, tá? A12 deu menos 1, então A12, ó, menos 1, tá? A13 a gente tá, né? A13, então no lugar do I é o 1 ainda, né?
e no lugar do j é 3. Então, i ao quadrado, 1 ao quadrado, menos j, menos 3. Agora é só calcular. 1 vezes 1 é 1, 3, menos 3. Então, 3 menos 1, menos 2, porque o sinal do maior é negativo, né? Então, na posição A13, ó, A13, vai o menos 2, daqui o menos 2, ó. Tá? Agora, na posição A21, o primeiro valor, então, é o i, agora o i é 2. Estão vendo? Ó, porque o primeiro é 2, já é a segunda linha, né? Então, o primeiro valor, o valor do i é o 2, o valor do j é 1. Então, se i ao quadrado, vai 2 ao quadrado, menos j, menos 1. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, né? 4, menos 1, 3. Então, 3 é o elemento que vai na posição A21. A21, ó, tá aqui o 3, tá? A22, então aqui o i é 2 e o j também é 2. 2 ao quadrado, menos 2. 2 ao quadrado, 4, menos 2, 2. Então, o 2 vai na posição A22, ó, tá aqui. Agora, A23, o 2 é o i, 2 ao quadrado. O 3 é o j, menos 3. Então, o i ao quadrado, menos j. 2 ao quadrado, menos 3. 4, né? 2 ao quadrado é 4, menos 3, 1. Tá? Então, agora na posição A23 vai o 1. Ó, A23 vai o 1. Tá aqui a minha matriz que eu formei, matriz explícita que eu formei a partir dessa matriz implícita aqui, que é a lei de formação da matriz. Tá? Então, bons estudos.